Olá pessoal, tudo bem? Lucas Mello da Brasil Horizonte aqui. Queria passar para falar um pouquinho de janeiro, comentário do gestor, perspectivas aí do começo do ano, já vem sendo um ano promissor para a Bolsa aí até então, conversando aqui com vocês dia 21 de janeiro desse vídeo. Para a gente começar aqui, só passando um disclaimer que esse material aqui ele tem caráter exclusivamente informativo, educacional, não constitui sobre nenhuma hipótese, recomendação de investimento, oferta pública de valores mobiliários, consultoria financeira ou solicitação de compra e venda de ativos, tá bom? Para a gente começar, antes eu queria trazer um anúncio aqui, um recado. A gente já está disponibilizando a nossa plataforma, a plataforma proprietária da Brasil Horizonte aí, que ela é feita de investidores para investidor, tá? Você consegue olhar, vai ter uma série de conteúdos, vai ter a parte do iAnalista, que é o nosso analista com inteligência artificial, a parte do iAlocador, que vão ter todo esse dashboard bonito que está aparecendo aí, mais otimização de carteiras. Então tá uma plataforma bem legal. A gente vem a cada dia que passa aperfeiçoando, melhorando a experiência dela, e é um produto feito, igual eu comentei, que a gente usa aqui no dia a dia. Ele é feito para o investidor mesmo, fundamentalista, stock picker, e que gosta de olhar as empresas bem de maneira profunda, tá bom? Para a gente começar, eu dividi aqui em temas, para a gente puxar aqui o primeiro tema, que é a Bolsa subiu, impulsionada aí principalmente por fluxo e ciclo, e não por uma euforia irracional, né? Eu acho que fica um gostinho de todo mundo do mercado que está falando que, olha, parece que bolsa subiu demais, o índice Bovespa ou as empresas, parece que está tudo esticado, é um bull market silencioso porque ninguém comemora, e é isso que a gente vai entrar aqui dentro agora. Então, para a gente começar, a gente primeiro tem que ter uma visão do Brasil e os outros países emergentes. Eu puxei nesse primeiro gráfico aqui em azul, essa área azul, é o MSCI Brasil, que nada mais é do que o EWZ. Tá? O MSCI Brasil ele vem subindo ali desde 2025 cerca de 36,7%, bem colado, que a gente pode ver aqui, bem colado com a cesta de emergentes. Tá? Se a gente pegar uma referência que a gente tem aqui perto de casa, né, subindo um pouco ali para cima, que é o México, também é um país que vem em dólar tendo uma performance super positiva. Né? A gente vem monitorando todos os temas dos Estados Unidos, agora esse novo governo Trump que parece mais quase um imperialismo, né? A questão de dominância de outros territórios, colocar dedo ali em território alheio, uma série de coisas que vem fazendo com que os Estados Unidos ele perca um pouco daquele brio que é o país mais seguro para se investir por enquanto, né? A gente sabe que tem ali uma perspectiva que são os investimentos com inteligência artificial, a questão de NVIDIA, de toda a questão de software, de hardware, de Apple, tudo ali tradando a mil maravilhas, mas os investidores eles vêm tirando um pouco o pé dos Estados Unidos e esse fluxo acaba caindo para países emergentes e parece que vem começando uma moda mais para olhar os países da América Latina. A gente teve ali a reversão política da Argentina, que foi um tema bastante positivo, que induz mais essa tese. A gente tem agora os Estados Unidos colocando o dedo ali dentro da Venezuela, que também puxa mais essa tese. Então parece que os Estados Unidos meio que está tomando as Américas aqui, deixa a Europa para lá com Putin, etc. E aquela parte ali de Índia, China, etc., na mão do Xi Jinping, né, que é o imperador chinês. O que eu acho que esse tabuleiro geopolítico ele vem principalmente agregando para fluxo aqui do Brasil, mas a gente vem a cada dia que passa aumentando BIP a BIP o risco político global. Tá? Coloquei esse gráfico aqui do lado para mostrar, para lembrar todo mundo que o grande negociador, o grande trader da Bolsa, ele é o estrangeiro, tá? A gente fica aqui institucional bem pequeno aqui, 25% aqui, e investidores individuais na casa de 12%. Então, esse cara, quando ele entra e quando ele sai, ele faz bastante preço, tá? O que a gente vem notando aqui, isso aqui foi até um print que a gente conseguiu da Bloomberg, é o fato de que o EWZ, que é a nossa bolsa em dólar, que é o que está subindo aqui em azul, ele deu uma disparada e o EWZ, por ser um ETF, ele funciona da seguinte maneira. O EWZ, vou colocar ele aqui, o EWZ, ele nada mais é do que replicar o preço em dólar do Ibovespa.
E como que ele faz para replicar esse preço em dólar? Se o preço ele está vindo por parte do trade do Ibovespa vezes a variação de câmbio, a única coisa que pode mexer nessa equação é a quantidade. E se a gente conseguir ver aqui que no final de 2024, que a gente teve, né, a bolsa caindo bastante aqui, foi um péssimo ano aqui para os investimentos de bolsa, a gente teve aqui bem na virada do ano toda aquele ruído, aquele murmurinho com Haddad, dólar a 6,30, foi um momento bem ruim de bolsa. Depois disso, o EWZ começou a ter mais quantidades de papéis sendo negociados. E o que é isso? É para acompanhar essa alta que a gente tem de bolsa aqui. Então, de fato, está tendo um fluxo acima da média, né? Vou colocar aqui, é uma entrada de fluxo poderosa ainda, porque o que a gente está desenhando agora nesse janeiro de 2026 parece ser uma entrada mais massiva de gringo ainda, mas o fato é que essas cartas aí, nesses trades globais, elas vêm sendo postas à mesa, tá? Se a gente for olhar que o gringo está comprando também o EWZ, que nada mais é o que a Bolsa Brasileira aqui, a gente tem que lembrar do peso pesado da Bolsa, e o peso pesado da Bolsa é a Vale. A Vale sempre mantém ali um percentual do Ibovespa acima de 12%, chegando a quase 16% em algumas ocasiões, antes do rebalanceamento, mas ela é, sim, quem mais mexe na Bolsa. E quem mais mexe na Bolsa está agora no seu all-time high aqui, ajustado por dividendos, né? A gente lembra que depois aqui da pandemia que a gente teve um salto enorme no preço do minério, que está aqui, que é essa parte aqui onde a Vale teve uma performance excelente. De lá para cá, minério caiu, subiu, teve a sua volatilidade padrão, mas o fato é que a gente vem mais lateralizado aqui no preço de minério, e isso aqui vem acontecendo com a Vale. A Vale vem subindo numa força bastante expressiva, e essa força aqui ela vem de fato puxando o índice, ela se retroalimenta, né? A Vale sobe Bovespa, aí o gringo entra, a Vale está indo super bem, então vem muita gente aqui entrando nesse trade, que é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é ali a vergonha ali de não estar participando de um trade, né? Que é, vamos colocar aqui entre aspas, a cara do Brasil, né? Então a Vale vem com uma performance excelente, né? Ela já está aqui batendo seus all-time highs, mas uma coisa que coloca a gente em estado aqui um pouco de alerta é essa parte do preço do minério ainda não ter escalado para cima, né? A gente vai ver aí nos próximos meses, ou quiçá anos, quem é que está saindo aqui do devido lugar. Se a gente pegar, a gente teve uma incerteza tão grande ali no final de 2024 e a gente não teve essa incerteza tão grande dentro dos outros países emergentes, igual eu mostrei lá atrás naquele gráfico dos emergentes e do México. O Brasil, ele de fato, ele deu uma recuperada aqui no curto prazo, aqui no começo de 2025, deu uma realizada, mas o fato é que ele vem subindo bem expressivamente aqui, vamos colocar de julho, agosto de 2025 para cá, fazendo esse vídeo aqui no dia 21 de janeiro, a gente está batendo aí seus 170 mil pontos. Isso aqui traz muita percepção de muita gente do que parece que, entre aspas, a Bolsa já subiu demais, né? A Bolsa ter subido demais em questão de preço, por si só não quer dizer nada, né? A gente, lógico que fica, tem aquela pulga atrás da orelha, aquela desconfiança que é um momento bem tradicional do ciclo econômico, né? O investidor, depois que ele sai daquela depressão inteira, por anos de depressão, anos do ativo não rendendo, na hora que ele dá a primeira alta, o investidor costuma, né, na média, ele costuma vender por achar que aquele ativo andou demais e acaba que o ciclo ele continua, tá? Isso a gente pega de gancho aqui para falar do segundo tema, né, que parece que a bolsa ainda está barata em termos relativos, mas o juro real ali ele impõe uma certa seletividade. Se a gente pegar o mesmo gráfico que eu passei ali do Ibovespa, eu aproveitei isso aqui de uma regressão que eu também encontrei. A gente tem esse canal de alta desde lá do impeachment da Dilma. É um canal bastante conhecido para quem opera mercado. É um canal de alta que ele vem falando, olha, a bolsa estava em 8,8 vezes lucro ali no impeachment da Dilma, veio subindo. A gente chegou num ápice aqui de 13,5 vezes lucro pré-pandemia. Veio pandemia, derruba a bolsa num PL baixo. A gente recupera, vem tradando aqui, e aqui, no final de 2024, foi o momento mais estressado do mercado, com o lucro das empresas ainda positivo, a gente teve um PL de 7,2, né? Pela regressão que a gente consegue ver em tela, a gente consegue perceber
que a Bolsa ainda tem um espaço muito grande para andar, caso ela tenha essa reprecificação de múltiplos, né? Eu acho que a reprecificação de múltiplos, em opinião própria, ela só virá com uma clareza melhor do cenário. Não tem por que esse múltiplo começar a disparar para cima e voltar ali para 12, 13 vezes lucro, se a gente ainda tiver num nível de NTNB muito alto, com juros restritivos, com a economia e a política totalmente desalinhadas, aquelas questões que a gente vem falando aqui na casa, que são as questões gasto do governo, fiscal desarranjado, as brigas políticas, questões de politicagem até dentro do sistema financeiro, vide o caso de Banco Master. Então, a gente vem vendo esse motivo aqui para esse múltiplo estar tradando aqui a 12, 13 vezes. Por enquanto, ele ainda está bem incerto, né? Mas o fato é que a gente, caso melhore aí o cenário, a gente tem bastante espaço para andar para cima. E para a gente voltar, me parece que o espaço não é tão grande, tá? Se a gente pegar uma composição clássica que o mercado adora de fazer valuation, que isso aqui é até um print que eu tirei do relatório do BTG, mas essa conta ela é bem tranquila de fazer em qualquer Excel aí. Eles traçam 6 cenários, deixam o que seria o ROI do Ibovespa flat, ou seja, ele fala que o ROI do Ibovespa na média histórica de longo prazo ele se manteve em 15%, né? O ROI do Ibovespa se traduz, pega todo o lucro do Ibovespa, das empresas do Ibovespa, e divide sobre o patrimônio líquido das empresas do Ibovespa, tá? Esse ROI de 15%, ele vai ter que conversar com alguns cenários de custo de capital do acionista. Então ele vem colocando aqui inflação, vem fazendo uma sensibilidade, vamos supor que a inflação é maior ou a inflação é menor, se a gente consegue ficar dentro da meta, tudo, e ele também traça alguns cenários de juros real, né? Hoje a gente vê um juro real aí, uma B35, uma B40, mais na casa de 8%, né? Porque a gente ainda não teve uma depreciação desse spread sobre a NTNB. O que a gente vem vendo aqui dentro desses cenários da Bolsa já é uma normalização desse spread aqui, que a gente consegue ver aqui entre o cenário 3, 4, 5 até o cenário 6, e o que coloca também a taxa, essas taxas aqui, seria a taxa Selic, tudo também abaixo de duas casas depois da vírgula, que é um movimento que alguns economistas vêm desenhando para esse ano. A gente sabe que esse ano pode ter alguns cortes agora no curto prazo, mas eu, em opinião própria aqui, eu também acho difícil a gente descer os juros muito, muito rápido em um ano eleitoral. Tá? Então a gente pega aqui, a gente consegue achar o nosso custo do capital com a equação desses 4 fatores, a gente consegue também expurgar a mesma inflação aqui para baixo e falar o que vai ser um crescimento de PIB real, e a gente coloca um target de preço-lucro sobre o Ibovespa. Tá? A gente fazendo esse target sobre preço-lucro do Ibovespa, se a gente está hoje, a gente está aqui na beira, na casa de 170 mil pontos, a gente está entre um cenário 4 e um cenário 5. E o que me diz que é um cenário 4 e um cenário 5? Um cenário 4 e um cenário 5, a gente vai ter um CAE de 11,5 ou 11, uma inflação de 3, juro real de 5, 5,5, Selic de 8, 8,5, né, um prêmio pequeno ali na casa de 3, e a gente vai ter um crescimento de PIB ali de 2,5%, 3%, que vai dar esse growth aqui na casa de 5,5 a 6. O mais importante é o que eu comentei, no preço-lucro, me parece um preço-lucro um pouco mais esticado para justificar esse valuation do Ibovespa. Eu acho que aqui a gente tem 2 teses, é uma tese que me parece que o Ibovespa, em questões de índice, ele já vem subindo e entrando num preço que já fica um pouco mais difícil de ter margem de segurança, pela composição dele está muito ligado ali, principalmente Petro, Vale, bancos e utilities, que são justamente o pessoal que vem andando muito, igual eu mostrei ali da Vale batendo all time high e ela negociando, subindo de preço a cada dia, e o preço do minério não vem subindo junto, tá? Então aqui a gente começa a abrir um pouco mais de espaço, se a gente pegar nesse sentido aqui da queda, do que eu acredito que é um sentido aqui da alta. Isso seria no ciclo de pouco mais de curto prazo, se a gente pegar e voltar para esse gráfico aqui, isso aqui sim são os grandes ciclos econômicos do Brasil, a gente tem aí um ano desafiador na frente, que vai ser turbulento, vai ter volatilidade, e a gente espera ali na parte de eleições que, de fato, um chefe de Estado que seja um pouco mais racional e um pouco
um pouco mais de responsabilidade pelo lado do fiscal e também o monetário volte a conversar com isso, a gente consegue sim ver um cenário que a Bolsa chega num patamar mais alto. Tá? E a grande dúvida para esse ano, como vai ser um ano complicado, é se o lucro da Bolsa subindo ele vai sustentar essa alta de agora. Eu imagino que não seja um tema de Pareto, né? Um Pareto é aquilo que 20% 20% das coisas explicam 80% dos movimentos. Eu não acho que lucro esse ano vai ser, vamos colocar assim, tão importante que o mercado vai analisar. Eu acho que a gente tem para esse ano um crescimento de lucro bastante tímido, né? Aqui na casa de 8,2%, se a gente pegar 100 Petrivale na casa de 17%, não acho que é um lucro exagerado, que a gente vai conseguir ver bastante gente empolgada com isso aqui, tomara que aconteça. A gente sabe que corte de juros, muitas das empresas elas começam a operar com um balanço mais leve, com despesas financeiras menores, e é justamente o que esse relatório do BTG traz, falando que a depender do tamanho do corte de juros, ele fala que a cada 100 bips na Selic, que é 1% para baixo, né, está em 15, vai para 14, a variação de lucro desses setores, que são setores intensivos em capitais ou intensivo ali na parte de demanda doméstica, etc., esses setores eles começam a andar um pouco mais forte. Isso aqui, o pessoal de mercado é bastante claro, mas eu ainda acredito que a gente tem uma parte pequena ali do crescimento de lucros. Tá? Espero que, se a gente conseguir ver um ano que ocorra tudo bem, as coisas se encaixam, a eleição passa, etc., o que fica como se fosse um upside escondido seria o lucro das commodities. A gente vem falando, e vou mostrar mais para frente, as commodities estão super baratas, isso aqui pode surpreender o investidor ao longo do ano. Tá? Aí a gente comenta aqui, e muita gente vai falando, o risco de pagar caro, né, o fear of missing out. A gente vem com o Ibovespa já negociando 100 Petrivale aqui a casa de 10,6 vezes lucro. E se a gente pegar o que a gente tem de equity risk premium, né, que é aquele prêmio de risco que o detentor das ações aqui do Ibovespa ele tem para segurar, né, para manter em custódia as suas ações, ele vem um prêmio de risco subindo bem, ele passou aqui da casa de 5%, beirou aqui a casa de 6%. Mas o fato é que ele vem caindo. Né? Como é que funciona esse indicador? Ele pega o lucro do Ibovespa, divide sobre o preço e tira o spread da NTNB. Quando ele faz isso, ele vai supor o seguinte, olha, o lucro sobre o preço vai dar mais ou menos 10%, eu tenho um spread da NTNB de IPCA mais 8%, então eu vou tirar esses 8% de dentro dessa conta e eu vou ficar apenas com um risco, né, um prêmio de risco para manter aquelas ações de 2%, que é 10 menos 8. Então isso aqui vem comprimindo bastante. Né? A gente viu que mesmo lá na parte da pandemia era outra história. Isso aqui depende muito mais do lucro das empresas até do que o preço. Né? Me parece que o mercado ele precificou o Ibovespa mais rápido, pela entrada de gringo que a gente vem falando, pela subida de Vale, etc. Vários temas globais entrando dinheiro na bolsa, mas no final do dia, me parece que o preço do Ibovespa subiu mais do que o lucro sustentaria, diminuindo bastante o prêmio de risco de ações. A parte que a gente pode enxergar disso aqui daqui para frente é esperar que o preço se mantenha ou suba, mas o lucro das empresas ele vem subindo acima do consenso de mercado e isso vem fazendo com que tenha mais prêmio de risco. Se a gente pegar alguns setores aqui, eu trago os setores de utility, que é um setor que eu acho que ele já vem precificando bem há bastante tempo aqui, principalmente em 2025, a gente pode ver, esse aqui é um gráfico da esquerda que a gente tem aqui, que ele pega nos últimos 90 dias, né, saindo aqui do dia 20 nos últimos 90 dias, a performance das empresas de energia. A gente só tem a Light, a empresa com recuperação judicial aqui que está caindo, tirando ela, essa Sabesp, que está aqui 0,4, todas estão subindo, e a gente tem aqui bastante empresas subindo mais do que 20%, e isso contribui bastante para mostrar para o investidor que a TI real dele vem caindo. E se a gente colocar essa TI real, que é quanto o investidor espera ganhar em termos reais ali ao longo do ano, versus a NTNB, né? A NTNB me parece estar pagando bem melhor do que esse setor de utilities. Tá? Saindo aqui para o terceiro tema, acho que agora fechando o call, seria o retorno, né? Agora vem da escolha dos cavalos certos e não do índice. Eu acho que a parte do índice ali, se tiver uma visibilidade mais longa, ainda tem muito espaço para andar, igual as contas que a gente fez.
Acredito que para um curto prazo pode ser que alguma reversão de tendência, tanto de fluxo ou dos principais pesos pesados ali da Bolsa, pode afetar e trazer esse índice um pouco para baixo, ainda mais as volatilidades que a gente vai começar a ter ali a partir de abril, maio, por conta da eleição. O grande tema aqui é tentar escolher dentro, né, do Ibovespa, aí, do IBRA, do Small, do IDIV, quem são os ativos que podem pagar prêmios, né, e estejam mais descontados acima do índice. Tá? Que o índice acaba que está um pouco binário aqui no cenário. Se a gente pegar e dando um passo aqui fora da Bolsa, indo para a parte de crédito, me leva a crer que o spread de crédito privado, que é uma emissão de uma companhia, e a companhia vai a mercado, ela faz uma emissão de uma dívida, e aquela dívida costuma ser CDI mais alguma coisa. Né? Desse sentido, a gente tem esse spread de CDI mais esse spread, que é esse CDI mais alguma coisa, ele tomou 3 strikes, vamos colocar assim, que foi a pandemia, evento ali da Americanas e da Light que correu junto, e o aumento de percepção ali do risco Brasil no final de 2024, que puxaram esse spread para cima. Contudo, aquela quantidade de emissão que a gente vem conversando, falando das incentivadas, da quanto pungente estava a captação desses fundos de crédito privado, acaba que esses fundos de crédito privado recebem captação, eles têm que alocar, e quando eles alocam esse grande volume monetário, eles vão comprimindo esse spread. Quanto mais baixo esse spread, menos margem de segurança um gestor de crédito teria ali para ganhar dinheiro acima do CDI. Né? Para ele, quando o spread abre, é ruim, né? Toda aquela conta ali do pessoal do mercado financeiro faz, se é taxa ou se é PU, toda vez que esse spread começa a cair, é bom para o gestor, quando ele começa a subir, é ruim para o gestor. Tem essa inversão, questões de taxa aqui. Se a gente pegar que esse spread ele vem caindo, ele está em cerca aí de 1,28, aí o spread CDI mais ali do IDA-DI, é um spread baixo, comprimido, o que não faz muita gente querer e fomentar mais o crédito privado. As empresas estão emitindo dívidas baratas, né, com uma perspectiva que o CDI vai começar a cair agora, mas o fato é que esse mercado de crédito está bastante apertado. A gente tem um evento de liquidez agora, que é a parte da devolutiva do FGC, do Banco Master. Esse dinheiro, cerca dos 40 bilhões de reais ali, ele pode vir, eu acredito, por esse gráfico aqui, tá? Um pouco mais para a Bolsa do que para a renda fixa. Tá? Se o investidor recebe seus 250 mil reais ali, né, que ele levanta a mão para o céu e agradece que o FGC existe, ele pega esses 250 mil reais, o assessor, o consultor, ou quer fazer um investimento próprio, vai mandar opções de investimento para ele. E ele vai falar o seguinte, olha, não tem muito como ganhar aqui nesses fundos de crédito privado. A NTNB ainda me parece um bom negócio, com a parte ali de ser IPCA mais 8, um rendimento real muito bom. Mas como ele já estava buscando um pouco mais de risco, mesmo alocando ali a 120% do CDI no Banco Master, a ideia é que dentro desse jogo sobre um pouco mais de capital na Bolsa agora no final de janeiro, começo de fevereiro, o que tende a manter pelo menos um pouco de fluxo positivo para a Bolsa sem olhar para o gringo. O gringo a gente já falou, é um fluxo que parece que vem, que continua e provavelmente deve vir um pouco mais forte com toda aquela tendência de América Latina que vem surgindo. Os setores mais comprimidos da Bolsa, comparando ali quando a gente já passou das elétricas, das utilities, me parece ser o setor de varejo, né? A gente sabe que esse é um setor que é bastante intensivo em capital, para rolagem de dívidas, para manutenção, para CAPEX, abertura de lojas, etc. E uma demanda na ponta, que é uma demanda que com juros altos ela prejudica bastante. Né? Esse é um gráfico bem bacana que a gente traz aqui, que isso aqui nada mais é do que esses juros de 10 anos brasileiro. Ele vem aqui, hoje a gente se encontra aqui, e em azul é o preço-lucro do setor de varejo. Então a gente pega aqui, vamos tirar um recorte aqui, a gente pega aqui que nesse momento aqui que os juros começam a subir, bolsa, né, entre aspas aqui, o PL do setor de varejo começa a cair. O que me parece que vai acontecer agora pode ser uma reprecificação desse setor para cima, se os juros mantiver uma trajetória de baixa. Então é um setor para ficar esperto. No longo prazo,
que eu acho que é aquele grande ciclo econômico ali do Ibovespa, que pode chegar ali nos 240, 250 mil pontos. Esse foi um estudo bem bacana que eu me deparei também, que ele pega os últimos 10 anos, monta uma carteira, etc. E ele analisa e fala o seguinte, cara, quem que deu, né, dentro do Ibovespa, das maiores empresas ali do Ibovespa nos últimos 10 anos, quem que deu um retorno real de 20 anos aqui, melhor do que o Ibovespa. Então o Ibovespa ficou aqui na casa de quase 3% aqui de um retorno real em 20 anos e o CDI um pouco acima de 4%. Tirando esses dois aqui, a gente consegue ver que apenas um seleto grupo de empresas que conseguiu ter esse retorno real um pouco melhor do Ibovespa. E ele ainda fala o seguinte, desse pessoal, o que fez com que esse retorno real Ibovespa, né, como que, por qual conta, separada entre dividendos, crescimento, múltiplo, são 3 contas que mexem no preço de uma empresa. Por exemplo, uma empresa paga mais dividendo, ela vai compondo capital e aquilo dali vai ficando mais caro. Provavelmente que ela está gerando lucro, né? O crescimento é o crescimento de lucro, o preço das ações acompanha o crescimento de lucro, e o múltiplo é aquele ajuste. Se o múltiplo é maior, é uma empresa melhor, se é um múltiplo menor, costuma ser uma empresa já em estado de maturação ou uma empresa, né, com algumas dificuldades. Se a gente pegar aqui, eu gosto bastante de olhar esses dois outliers aqui, que é VEG e Localiza, e eles tiveram os 3. Tanto o crescimento de dividendo, quanto o crescimento de lucro, quanto a reprecificação positiva dos múltiplos. Isso é muito bacana. Uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, que é o contrário aqui na Engie, é uma baita de um cash call, pagadora de dividendos, não teve muito crescimento, muito menos reajuste de múltiplos. Tá? Falando daqui, o que eu acho que pode acontecer nesse longo prazo é a gente ter os 3. Tanto empresas pagando dividendos, empresas crescendo lucro e o reajuste de múltiplo. Acredito que para o Ibovespa, no longo prazo, a gente está completamente pressionado ali em questões de múltiplo. A gente pode ver, sim, Ibovespa operando acima de 12, 13 vezes lucro. Só isso já dá uma bela reprecificação para o índice. A gente tem crescimento de lucro. A gente, se conseguir um cenário onde, né, entra um chefe de Estado, um melhor, mais comprometido, o Brasil se ajeita, a gente consegue ver, de fato, as empresas ficando mais aliviadas na carga financeira de dívida, muitas vezes até projetos que reduzem a carga tributária, e a parte do dividendos nada mais é do que um output dessa parte do crescimento de lucros. Então, para frente para o Ibovespa, me parece que a gente tem um cenário aqui de ganha, ganha e ganha. Tá? Se a gente pegar esse gráfico, é bem recente também, a gente puxou um gráfico que nada mais é que o Ibovespa sobre o índice Small Cap. Se a gente pegar a precificação do Ibovespa sobre a precificação do índice Small Cap, lá em 2016, pré-impeachment da Dilma, a gente estava aqui, eles quase aqui, a gente tem, deixa eu listar aqui mais ou menos aqui o que seria o 1, né? A gente estava um pouco acima, só que de repente, de 2024 aqui para 2025, esse movimento, ele começou a subir demais. O que é isso? Em termos mais práticos, me parece que o índice Bovespa, por ter muita Petro, muita Vale, muito banco, muito utility, esse índice de fato entrou muito fluxo de capital, ele está subindo. E o índice Small Cap, que é aquele índice das empresas mais domésticas, mais pulverizado, ele vem sofrendo ainda, que é onde acredito que tenham as melhores oportunidades hoje, questão de valor, questão, né, de precificação, valuation e etc. Se a gente está esperando uma reprecificação ali do small cap, reprecificação de múltiplo, crescimento de lucro, dividendos, etc., a gente precisa de um ponto para saber se a gente precisa ficar mais atacante ou mais defensivo. Na minha cabeça atual, a gente tem um ótimo lugar para esperar. Tá? Eu não acho que precisa estar 100% agora numa tese que esteja completamente barata, que vai ter um baita de um crescimento de lucro, porque a gente tem um fator no meio desse ano, que é o fator eleição. E é um fator que a gente sabe que tem muito gestor, muita asset, muito institucional, fundo de pensão, investidor também pessoa física, que está esperando essa eleição, que é uma eleição bastante binária, que vai decidir no curtíssimo prazo aquela parte de se o Brasil melhora ou se o Brasil piora. Não acredito muito no tema que mais 4 anos do governo Lula, o Brasil vai ficar na mesma
na mesma linha, porque vai ter muito sell-off, acredito eu, e a gente tem um lugar muito bom para esperar esse movimento. As commodities, tanto celulose, quanto petróleo, quanto soja e quanto minério, elas me parecem estar num fundo de ciclo. A gente teve aquela parte muito punjante ali depois da pandemia, do ciclo de commodities, depois voltou bastante coisa, e o fato é que aquelas empresas que estão no Ibovespa, que estão, né, são até pesadas no Ibovespa, que tem commodities, elas são um bom lugar para se esperar. Por quê? A gente tem dentro do perfil das commodities movimentos cíclicos globais. Né? Isso vai depender muito mais do que os Estados Unidos, China, Ucrânia, Rússia, Europa estão fazendo. Né? Não espero ver, eu acho que nenhum estresse aqui, algum risco, né, geopolítico que vai subir isso aqui para cima, mas o fato é que o Brasil ele é um low cost producer de commodities, né? A gente produz soja barato, a gente produz minério barato, a gente produz petróleo barato, a gente produz celulose barato, e essas empresas elas vêm apresentando um preço bastante atrativo para o carrego. São empresas pagadoras de dividendo, são empresas maduras e são empresas ligadas a câmbio. Hoje, num dólar a 5,30, caso tenha algum risco Brasil na conta, que não está sendo precificado agora, e o câmbio aumente, e aí volta a história de inflação, e aí vem um governo esquerda novamente, a gente pode ver de novo um descontrole cambial. E essas empresas, por estar operando commodities, são um hedge ideal. Do outro lado, se o Brasil melhora, né, troca o governo, a NTNB fecha, vai para 5,5% de spread, o Brasil começa a andar, entra fluxo gringo, bolsa sobe, elas são também muito pesadas, o que está acontecendo aí com a Vale, né, elas são porta de entrada de fluxo gringo e são empresas que podem ter, mesmo em câmbio, né, nesse cenário que eu falei de bolsa para cima, melhora de Brasil, a gente espera um câmbio para baixo, mas essas empresas podem, ao mesmo tempo que está um câmbio para baixo, elas podem ter, em algum momento desse mini ciclo econômico aqui, essas commodities para cima, por estarem em fundo de ciclo. Então, meio que commodity sobe, mas o câmbio desce, essas empresas elas devem operar um pouco melhor pela entrada de gringo, mas esse earnings power positivo. Então, acho que é um ponto legal ter um posicionamento bem diversificado entre essa parte que pode andar bem na bolsa, etc., mas também essa parte aqui de commodities. Essa parte de commodities me aparenta ter um carrego muito positivo, né? Um hedge natural dentro do câmbio, e são empresas mais líquidas, que quando o cenário ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido, não tem problema. Acho que o bom investidor aqui ele não está preocupado em acertar o fundo exato da ação e vender no topo exato da ação. Ele está preocupado mais naquela maratona de 42 km, que ele começa correndo devagar, vai fazendo toda a manutenção ali do seu pace, e aí ele sempre sobrevive às intempéries do mercado. Para a gente fechar aqui, mais um disclaimer, agradeço todo mundo pela audiência, lembrando que a gente está com a plataforma aberta, pode mandar aí, a gente tem os nossos canais aqui de comunicação, a gente fica muito feliz em poder passar esse conteúdo para vocês. Obrigado, tchau, tchau.